unidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Nós estamos aqui no programa da Unicesumar, de Educação à Distância em Teologia, e esse é um módulo voltado a modelos de plantação de igreja. E mais particularmente essa aula, nós vamos ter a oportunidade de avaliar um caso prático de plantação de igreja, um estudo de caso baseado na experiência do Hugo Leme, que está aqui comigo, para nos ajudar nesse processo. O Hugo Leme tem 29 anos de idade, ele em 2014 deu início a um projeto de plantação na cidade de Limeira, de Americana, a igreja conhecida como Comunidade Movimento, e o ano passado, mais especificamente em novembro do ano passado, ele terminou esse projeto de plantação, uma vez que a sua igreja se tornou autossuficiente e hoje atua ali na cidade e na região. Bem, começando aqui com a nossa conversa, Hugo, conta pra gente um pouco de como surgiu em você esse desejo de plantar uma nova igreja. Como que isso emergiu no seu coração? Ok. Em 2005, Deus me salvou, eu entendi quem Jesus era, e logo quando eu me rendi a Jesus, eu já soube que eu iria para o ministério. E eu sempre tive o desejo de estar envolvido com pessoas que não conheciam a Jesus. Eu me lembro até hoje de ter conversado com o pastor da época, de falar do meu desejo, e eu disse para ele, olha, o que eu sinto no meu coração é que eu vou estar com pessoas que nunca ouviram acerca de Jesus, vou evangelizá-las, vou treiná-las, iniciar uma igreja e depois ir embora, talvez começar outra, não sei. Então, eu nunca havia ouvido falar sobre plantação de igrejas, mas essa semente, desde 2005, 2006, já estava no meu coração. Ok. E aí foi onde começou a surgir gradativamente o desejo. Quando eu fui para o seminário, em 2008, pela primeira vez eu comecei a ouvir sobre plantação de igrejas. Uhum. Aí eu falei, é isso aí. Agora clareou a minha compreensão. E você terminou o seminário em que ano? Em 2011. E quando você terminou o seminário, você imediatamente começou o projeto de plantação? Tem aí um período de 2011 até o momento que você inicia. O que aconteceu nesse período? Assim, quando eu fui para o seminário, em 2008, minha compreensão de missão era algo que nós fazíamos longe, além fronteiras. No seminário, eu tive contato com a eclesiologia missional, com o CTPI, nas conferências, e aí eu entendi que missões não é algo, ou missão não é o que nós fazemos, mas é o que nós somos, em todos os aspectos. E nesse momento, eu entendi que eu precisava ir para alguma prática. Então, em 2010, final de 2010 e 2011 todo, eu fui atrás de participar de um processo de plantação de igreja. Uhum. Foi quando eu fui para Indaiatuba com o pastor Ricardo Maquino, e ele estava plantando a igreja presbiteriana de Indaiá. E nesse 2011 a 2013, eu tive a oportunidade na prática de ver esse processo de plantação de igreja, desde a metade do projeto até a sua organização, a sua emancipação e então caminhando com as próprias pernas. Isso Muito foi legal. Então quer dizer que desde o momento em que você se rende a Jesus como discípulo, existe esse desejo de se relacionar com pessoas que não são cristãs para levá-las a Jesus. No seminário você entra em contato com a teologia missional, e aí depois do seminário você vai por 2 a 3 anos trabalhar com alguém que estava plantando uma igreja, então você tem a oportunidade de ver na prática as lutas, as alegrias, o que o sujeito estava passando, né? Exatamente, os erros e os acertos, porque via de regra a gente conta dos acertos, né? Uhum. Então os erros foram fundamentais também para a minha aprendizagem e compreensão de quando eu estivesse praticando o processo de plantação, para onde eu deveria ir, para onde eu não deveria ir. Ok. E, assim, eu acho que uma segunda coisa que foi fundamental para mim, para minha capacitação antes do projeto de plantação,
foi entrar na pós-graduação de plantação e revitalização de igrejas. Então, também, enquanto eu estava em Indaiatuba, eu estava fazendo a pós-graduação. Eu queria entrar um pouquinho nisso, porque uma coisa era, na sua caminhada inicial como cristão, o desejo de se relacionar com os de fora da igreja e alcançá-los. Outra coisa é um momento em que você, já formado em teologia e vivendo uma experiência pastoral, toma uma decisão: eu vou plantar uma igreja. Quando você tomou essa decisão, Deus está me chamando para plantar uma igreja. Quais foram os passos que você deu a partir dessa decisão? Ok. Eu entendia que eu precisava urgentemente me capacitar. Porque antes de eu entender que eu precisava startar um projeto de plantação, eu simplesmente achava, eu vou pastorear e as coisas vão acontecendo. Junto do Ricardo Maquino, de outros plantadores, amigos, eu entendi, não tem como se eu não estiver perto dessas pessoas, lendo, estudando acerca de como a teologia missional deve fazer sentido para as pessoas que não conhecem a Jesus. Então, 3 coisas que eu achei fundamental. Primeiro, participar de um processo de plantação, que eu já disse. A segunda é me capacitar com a pós-graduação para ir mais a fundo. Quem são as pessoas que eu vou comunicar, como a teologia missional vai fazer sentido para essas pessoas, fundamentando a igreja como uma comunidade em missão na história. E a terceira coisa que eu achei fundamental foi estar ao redor de pastores que estavam plantando igreja ou que já tinham plantado igreja. Porque daí eu estaria cheio de mentores ao meu redor, sabendo no que eles acertaram e no que eles erraram. Então, antes de startar, eu decidi fazer essas 3 coisas. Quando eu fui para o processo, eu já tinha uma bagagem, não minha, mas de outras pessoas que passaram isso antes de mim. Joia. Então, em 2014, você vai dar início ao projeto. Fala um pouco para a gente de como foi esse início, quais foram assim as grandes dificuldades, os grandes desafios no início da plantação de igreja. Eu estou vendo aqui, tem uma foto bonita do seu grupo base, né? Eu trouxe algumas fotos aí para a gente passar para o pessoal. Quando você começou, você tinha quantas pessoas no seu grupo base? Certo. Assim, eu não sei se eu fiz certo, se eu fui ansioso ou não, mas Deus abençoou o negócio. Porque em 2013 eu ainda trabalhava em Indaiatuba. No meu dia de folga, toda segunda-feira eu ia para a Americana para fomentar nas pessoas e ao mesmo tempo evangelizar algumas pessoas que fariam parte do grupo base. Então toda segunda-feira eu me reunia para falar sobre espiritualidade, para ter relacionamentos, manter contatos. Aí, em 2014, quando a gente starta o grupo base, nós temos cerca de 20 a 25 pessoas. E a maioria eram pessoas jovens, e a gente tira, então, 6 meses para estudar sobre eclesiologia missional, uma estrutura missional, filosofia de ministério e tudo mais. E o grande desafio para mim foi lidar com a agenda. Porque no primeiro ano do processo da plantação, a gente tem muito tempo. E eu precisei lidar com disciplina para a leitura da palavra, oração e muito estar em contato com pessoas, estar evangelizando pessoas e também preparando futuros líderes para os grupos, para os pequenos grupos. Então, o meu maior desafio foi lidar com a agenda para não ficar ocioso, mas investir muito tempo em relacionamentos. Deixa eu só entender e ajudar o pessoal que está ouvindo você a compreender o contexto maior. Okay. Você disse que em 2013 você trabalhava ajudando um pastor que estava plantando uma igreja na cidade de Indaiatuba. Isso. E paralelamente você usava a segunda-feira para estar em Americana, desenvolvendo relacionamentos, iniciando alguns estudos bíblicos com algumas pessoas. Quantos quilômetros tem de Indaiatuba a Americana? 45 quilômetros. 45 quilômetros. Então, você estava numa cidade a 45 quilômetros e você se deslocava. Mas por que Americana? É porque Deus mandou. Mas você tinha algum histórico com essa cidade?
Assim, eu queria plantar a igreja, no último lugar era Americana. E aí, eu tentei ir para o Rio Grande do Sul, eu tentei ir para o Nordeste, para alguns outros lugares, não deu certo. E Americana, por que eu não queria Americana? Porque era minha igreja natal. Minha igreja... minha cidade natal e minha igreja mãe. E eu não queria, não queria estar perto dos meus familiares, não queria estar perto das igrejas e tudo mais. Mas um dia, voltando para a Americana, eu olho para uma grande juventude, numa festa da cidade, na entrada da cidade, porque eu estava voltando de Indaiatuba para a Americana, no domingo à noite, e aí é como se o Espírito Santo dissesse: Hugo, são 9h30 da noite e esse pessoal deveria estar me adorando. Olha o que eles estão fazendo. E para mim ficou muito claro que, eu quero você em Americana. E a minha esposa, e assim, ouçam as suas esposas, porque elas são muito sábias, ela falou assim: Hugo, eu acho que a gente vai para Americana. E eu falei: ok, ó Deus, então é o seguinte, eu preciso de parceiros, eu preciso de uma igreja mãe e eu preciso de um grupo. Se essas 3 coisas eu tiver até o final do ano, eu topo, senão não topo. As 3 coisas fluíram com muita facilidade. Eu falei assim: Deus, você está de brincadeira, mas vamos lá, né? Então, tá aí uma boa dica para pessoas que querem implantar uma igreja, estão aí em processo de oração. Você falou para a gente que algumas coisas que você colocou diante de Deus que você via como muito importantes para você começar o projeto, era uma igreja mãe, você ter parceiros e você ter um grupo de pessoas que compartilhasse da visão com você de plantar uma nova igreja. Exatamente. Mas muito legal esse negócio também que você disse, de que você tentou outros lugares, existia uma convicção, plantar novas igrejas, mas tentou Sul, tentou outras regiões, as portas se fecharam, e aí um dia você, vendo a juventude de Americana, Deus falou com você. Isso me lembrou aquela passagem bíblica que quando Jesus via as multidões, ele tinha compaixão delas, porque elas estavam sem pastor. Eu acho que foi um pouco disso que Deus falou com você. Foi exatamente isso. É isso. E voltando ao início do seu projeto. Ok. Você falou da dificuldade de agenda. Deixa eu entender um pouquinho melhor isso. A igreja mãe, com esses parceiros, possivelmente financeiros, eles proporcionavam você dedicar tempo integral para a plantação de uma igreja. Exatamente. E você tendo tempo integral, sua maior dificuldade era fazer gestão da agenda? Explica um pouco isso para a gente. Pastores que estão em igrejas, eles têm pessoas para visitar, têm estudo para elaborar durante a semana, sermões para fazer e tudo mais. Quando eu tinha 25 membros, eu poderia visitar todo mundo em 2 semanas. E então, eu tinha... E no começo do projeto de plantação, não tem estudo bíblico, você tem muito tempo para preparar o sermão e tudo mais. Então, o meu grande desafio foi a gestão do tempo para desenvolver a minha espiritualidade e manter contato com pessoas. Porque a grande ênfase do primeiro ano do projeto de plantação é o evangelismo de pessoas. Mas quando a gente tem todo o tempo do mundo, se a gente não tiver intencionalidade... A gente se perde. A gente se acomoda. A gente se perde. Se perde com a família, se perde em tempo de lazer, se perde estando com pessoas que nós gostamos de estar juntos, mas precisa de intencionalidade para estar com pessoas. Fazer contatos com amigos de amigos nossos, com parentes de amigos nossos do grupo base. No meu caso, eu tinha inúmeros amigos, a minha esposa, inúmeros amigos na cidade. Então a gente fez uma lista de pessoas conhecidas da faculdade, do colégio, de contatos. A gente começou a orar por essas pessoas intencionalmente, ligar para elas, entrar em contato com elas, passar tempo com a família delas, e estar nos aniversários deles, e por aí vai, para realmente estar em contato com essas pessoas, para evangelizar. E aí cria-se um grande network, uma grande rede de relacionamentos, porque daí você conhece o parente, o fulano, o ciclano, e aí é infinito.
Mas é interessante, porque eu já tinha ouvido pastores reclamando que a dificuldade deles de agenda é porque eles têm mais coisas para fazer do que tempo disponível. Mas isso parece ser uma realidade bem de pastores que já têm igrejas consolidadas, onde as pessoas estão pedindo aconselhamento, visita, tem gente doente, tem gente que morre, tem gente que faz aniversário. Agora, essa é uma faceta interessante que você traz. Quando você vai plantar uma igreja, você não tem uma agenda determinada pelas demandas. Então, você precisa determinar o que você vai fazer com a agenda. Exatamente. E aí você pode se perder. Exatamente. Legal, joia. E eu sei que o seu trabalho teve um desenvolvimento muito interessante desde do início dele. Fala um pouco para a gente como que o seu trabalho se desenvolveu e a que você atribui o bom desenvolvimento que o seu trabalho teve. Certo. O interessante é que a gente começou o projeto em 2014 e o primeiro culto público foi em julho de 2014. Nós começamos no hotel, tinha cerca de 80 assentos. E a gente logo no início, nós precisamos alugar 2 salas para atender as crianças. Aí eu acho que não vai ter as fotos das crianças, mas tem do pessoal sentado. Como era uma igreja com uma proposta muito diferente, é como se a minha sensação fosse a seguinte: os amigos dissessem, venham conhecer a minha nova casa. Olha só aonde eu estou morando, veja só os meus familiares. Então, rapidamente, somado àquele grupo de pessoas que eu comecei a fazer contato, nós passamos a ter um público quase de 80 pessoas em 6 meses. Então, rede de relacionamentos foi chave. Foi chave. Pessoas chamando pessoas. Exatamente. Uhum. E no final dos 6 primeiros meses, nós já estávamos batizando os primeiros discípulos da nossa comunidade no próprio hotel. E aí, no final de 2014, a gente já falou assim, nós precisamos urgentemente procurar um novo local. Uhum. Então, assim, o que eu diria que fez com que a comunidade fosse crescendo? Primeiro, pela graça de Deus. E segundo, a graça de Deus sobre uma rotina. Uma rotina de discipulado, uma rotina de visitação, uma rotina de treinamento de líderes. E aí, 1 ano depois, exatamente, nós já estávamos, em 2015, no novo salão. Uhum. Vocês saíram do hotel e foram para um local próprio? Por um salão alugado nosso. Uhum. Aí é uma foto onde a gente pôde passar a desenvolver cenários, pôde ter um ambiente maior para a banda, de qualidade. E o mais interessante é que a mudança do hotel para o salão deu um senso de unidade para a igreja. Uhum. Então, assim, o pessoal foi limpar, o pessoal foi reformar, o pessoal foi procurar locais, comprar coisas, deu um senso muito forte de unidade e de missão. Estamos unidos na mesma missão. Uhum. E, mais ainda, com o novo local, o pessoal falou assim, gente, venham ver de novo a minha nova casa. Uhum. E quem estava chegando começou a chamar outras pessoas novas. E aí, no final de 2015, nós já estávamos de novo com esse salão lotado, que cabia cerca de 120 pessoas. E um salão que também tinha sala para crianças e tudo mais. E a gente já começou a ter problema de novo de espaço no final de 2015. Então, essa questão da graça de Deus sobre uma rotina de cuidado da vida espiritual e da família, evangelização e discipulado, treinamento de líderes de grupos, sempre nessa rotina, Deus foi abençoando. Então, nós já tínhamos, o pessoal chegava, já tinha grupos. Conforme eles chegavam e tinham grupos, a gente ia evangelizando. Isso foi eu acredito que foi o que Deus abençoou. Legal. Então, o crescimento se dava de maneira orgânica. Exato. Através da rede de relacionamentos. Mas existia a intencionalidade da sua parte de evangelizar essas pessoas, discipular, cuidar dessas pessoas e motivar essas pessoas para que alcançassem seus amigos, né? Exatamente. E eu estava vendo as fotos aqui, Hugo,
Eu estou vendo, eu não sei se o pessoal que está assistindo por vídeo consegue precisar, mas é um lugar que nem parece igreja. Não parece. Por que disso? Isso tem a ver com alguma estratégia? Fala um pouco para a gente disso. A Americana, ela é formada por 60% de católicos romanos e 30% de evangélicos. Significa que 90% da cidade já desenvolveu a espiritualidade cristã de alguma maneira. Porém, a Americana é uma cidade onde as pessoas, na prática, não desenvolvem a fé, por conta da corrupção e tudo mais. Então, quando nós começamos lá atrás no grupo base a refletir acerca da nossa sociedade, as pessoas já desenvolveram a fé cristã, mas elas não gostam da igreja. Com isso, nós entendemos que o gancho cultural, a ponte cultural, seria uma maneira de atrair pessoas. Então nós fizemos a opção por termos um ambiente onde não tem cara de igreja, porque a maioria das pessoas já foram numa igreja. Então o ambiente seria atrativo para elas. E o próprio ambiente comunicaria a mensagem do Evangelho. Nós usaríamos da arte a favor do Evangelho, da comunicação do Evangelho. E isso foi uma decisão nossa, é um dos nossos valores, e é algo que chama a atenção de quem entra. É muito legal, porque mesmo o logo de vocês, a gente percebe que existe uma interação muito grande com a arte, né? Exatamente, porque a cidade americana ela é muito artística. Nós temos vários artistas urbanos, várias pessoas acadêmicas, que elas estão em contato o tempo todo com o mundo da cultura, musicalidade, da arte. Então é importante para nós usarmos dessa ponte para anunciarmos o Evangelho, para atrairmos as pessoas ao Evangelho. Então, quando você entendeu que Deus queria que você plantasse uma igreja em Americana, você também compreendeu gradativamente quem Ele queria alcançar nessa cidade. E você diria que a estrutura, até o ambiente físico, o cenário que você faz, tem a ver com essa missão que Deus te deu de alcançar pessoas que têm um perfil apropriado, né? Tudo o que nós fazemos é pensado para como alcançar pessoas que não conhecem a Jesus sem abrir mão do Evangelho. Legal. Então, se o ambiente pode ser bonito e atrativo, isso não fere o Evangelho, podemos. A linguagem, a vestimenta, a liturgia, as músicas, tudo que não fere o Evangelho pode ser adaptado à nossa cultura para que gere atratividade para o não cristão. Ok. Então a gente falou um pouco do antes de você começar o projeto, como foi a sua história, as decisões que você tomou quando você tinha a convicção que Deus queria que você plantasse uma igreja aí, e o início da sua caminhada e o desenvolvimento. Agora, e a reta final? Porque se o início você teve dificuldades com a sua agenda para ser intencional em se organizar para ir ao encontro das pessoas, evangelizar, discipular, quais foram as dificuldades da reta final? O que caracterizou esse momento aí antes da sua organização como igreja autossuficiente? O meu grande desafio também foi essa foto aí do pessoal também no salão sendo batizado, o grupo de pessoas sendo batizadas, que seriam batizadas, né? O grande desafio também foi a agenda, porque daí inverteu. Se antes eu tinha tempo excessivo e precisava de intencionalidade, agora eu não tenho tempo. Porque conforme a estrutura vai crescendo, não dá mais para você, ao mesmo tempo, agora, fazer estudo, evangelizar, discipular, liderar, pregar, porque agora existem várias pessoas e a estrutura vai ganhando forma. Então, no início de 2016, minha preocupação era como eu vou agora cuidar da minha família, cuidar da minha saúde, cuidar da minha espiritualidade e de tudo isso que já existe. O que eu fiz? Eu sentei com a liderança da igreja, que no caso nós da Igreja Presbiteriana chama-se Conselho, a liderança da igreja. Sentei com meus grupos, com os meus líderes de grupos pequenos e disse para eles: escuta,
eu preciso agora pensar na estrutura da igreja. Não dá mais para eu evangelizar, discipular e fazer estudo e pregar. Eu preciso cuidar da minha família e treinar novos líderes para a organização da igreja. Aí, nessa conversa com eles, eu falei, eu quero que os líderes de grupo, e eu entendo que isso é bíblico, se tornem os pastores ou os conselheiros dos seus grupos. Então, vocês vão aconselhar, vocês vão liderar, vocês vão cuidar. O que for mais difícil, tragam para mim. Nisso, eles ganharam um senso de responsabilidade e entenderam que eu precisava focar na minha vocação, na liderança, no pastoreio, equipar a igreja. E foi nesse tempo em que eu pude tirar tempo para a minha saúde, para a minha família e treinar os futuros presbíteros e diáconos, que é a liderança formal dentro da igreja presbiteriana, para nos tornarmos uma igreja autossuficiente, uma igreja que caminhasse com as próprias pernas. E foi onde eu realmente tive tempo de sentar com esses caras e treiná-los para a formação da liderança. Legal. Enquanto você fala aí, me vem à mente aquela experiência de Moisés, quando ele escuta o sogro dele, Jétro, né, falando, porque parece que num determinado momento do seu projeto, você tem mais tarefa, mais demanda do que tempo disponível, e aí você tem que reestruturar a sua vida e criar estruturas de cuidado na igreja. É isso que então aconteceu? É exatamente isso. Legal, jóia. Então, é interessante porque, por um lado, o plantador precisa ser alguém que tem intencionalidade na evangelização, no discipulado, mas, por outro lado, ele também tem que ter disciplina para formar líderes que venham a participar dessa estrutura de cuidado, né? Exatamente. O plantador tem que, na linguagem do futebol, bater com as duas pernas, né? Ele tem que chutar o escanteio, correr para cabecear e fazer o gol. Mas chega um momento que, se você não tiver líderes formados para você distribuir as tarefas, a coisa fica caótica, né? Fica caótica. E o problema é que, se o líder não treinar outros líderes, ele se torna um gargalo da igreja. E a igreja sofre por conta disso. Então foi onde eu cheguei para a minha liderança e falei, eu não posso continuar assim, eu preciso que vocês me auxiliem no pastoreio da igreja. E eles assumiram esse senso de responsabilidade, entenderam, e até entenderam que se eles não assumissem esse papel, eu talvez não teria chegado no final do projeto, porque é muita coisa, são muitas tarefas a serem feitas. E aí o pastor pode deixar de cuidar da esposa, dos filhos, ter tempo de qualidade, e isso não é bom. É interessante você dizer isso, Hugo, porque eu conheço várias experiências e histórias de plantadores e eu percebo que quando o plantador dá início a um projeto e o projeto não vai bem, um dos grandes problemas que ele enfrenta no final do segundo ano, para o início do terceiro ano, é o desânimo, é a decepção com ele mesmo e às vezes o plantador começa a flertar com a depressão. Por outro lado, também, e parece que essa foi a sua história, quando o projeto dá certo e a igreja começa a crescer, o plantador enfrenta um outro problema, que é esse excesso de demanda e começar a flertar com o que os americanos chamam de um burnout, né? Ou seja, porque não dá conta de fazer todas as coisas. No final de 2015, início de 2016, eu tive depressão. Mas logo que eu tive, eu coloquei um ponto para mim e para a igreja e disse, daqui para frente eu não posso fazer isso mais. Eu preciso realmente pontuar qual é o meu papel dentro da igreja e permitir que a igreja seja o corpo de Cristo. Eu não sou o salvador da igreja, essa era a minha compreensão, e a igreja, o que eu preciso fazer é treinar líderes. Deus deu líderes para a igreja, não um líder. E foi aonde eu resolvi virar a chavinha. Deixar de ser alguém apático para se tornar alguém proativo, para cuidar da minha família, para cuidar da minha saúde e permitir que a igreja seja liderada por Cristo através dos dons que Ele deu para a igreja. Isso me lembra uma frase do Bill Hybels, pastor lá da Willow Creek. Ele diz que todos ganham quando um líder se torna melhor. Todos ganham quando um líder se torna melhor. Me parece que quando você fez essa decisão por reestruturar a igreja, criar uma estrutura de liderança, delegar tarefas,
aí se concentrar em fazer só algumas coisas e não todas as coisas, na verdade todo mundo ganhou, né? Todo mundo ganhou. Legal. Ganhou em senso de dons, de responsabilidade, todo mundo viu Deus agindo. Uhum. Então, E fala do dia em que a sua igreja, que era um projeto de plantação, se tornou oficialmente igreja, dentro da estrutura presbiteriana que você pertence, a igreja foi organizada, foi declarada autossuficiente. Como é que foi esse dia para você? Fala um pouquinho para a gente. aí eu acredito que tem umas 3 fotos do dia da organização. Eu estava anestesiado no dia. Uhum. Mas, assim, a sensação dentro de mim era que eu venci a Copa do Mundo. Uhum. Foi uma alegria imensa. E eu me lembro de no dia, antes da gente ir para o culto, eu sentar com a Tamara, minha esposa, e a gente já tinha a nossa filhinha também, e nós começarmos a lembrar como que aquelas 20 pessoas, do nada, se tornaram talvez 120 pessoas, né? E nós viemos a organizar essa igreja de maneira tão rápida, com a bênção de Deus. E a alegria do tipo, Deus fez as coisas acontecer, mas ao mesmo tempo Ele quis me usar para aquilo. Foi a sensação de vitória de um final de campeonato, erguendo a taça. Legal. Para honrar Jesus, é óbvio, para que seja para a glória dele, mas uma alegria que não cabe dentro da gente. É algo que dura semanas. Mas, e aí? Você chegou na reta final, acabou? Ou tem mais alguma coisa que vem depois disso? Não. Não? No dia seguinte, ir para o treino de novo. E treinar, ter treino técnico, bater falta, e a rotina continua. Não é algo que... não é romântico a coisa. É romântico ver as vitórias, celebrar as vitórias. Mas no dia seguinte, a igreja ela vai continuar com a sua própria rotina. E aí no meu caso, eu entendi que eu precisava dar novos sonhos para a igreja. Para que a igreja continuasse sonhando. Foi uma grande etapa da nossa vida, mas agora que nós somos autossuficientes em liderança, financeiramente, quais são os próximos passos? E a gente sonha, nos próximos 2 anos, em investir numa nova plantação de igreja. Porque esse foi o DNA de igrejas que investiram em nós, e nós entendemos que igrejas saudáveis também plantam novas igrejas. Então essa é uma dos nossos grandes sonhos, plantar novas igrejas. Um dos outros objetivos que a gente tinha, como demanda que surgiu para nós, tem muita gente. A gente precisa de um segundo culto. E tem muita criança, que o povo lá tem filho. E então a gente precisa de um ambiente maior para as crianças. O que nós decidimos fazer? Iniciar um segundo culto e alugar uma casa próxima do nosso salão, especialmente para as crianças, para ter um ensino de maior qualidade. Nós já atingimos esse objetivo. Então a igreja, na minha compreensão, conforme ela vai sonhando e visualizando o que Deus está fazendo através dela, e a gente vai celebrando, ela continua caminhando, ela continua se comunicando com não cristãos. Mas demanda, de novo, de intencionalidade em ter uma rotina de cuidado com a família e da espiritualidade, treinar líderes e discipular pessoas para continuar fazendo coisas que Deus quer que a gente faça na cidade. E interessante você estar falando da importância da gente nutrir sonhos no coração da comunidade, né? Primeiro o sonho era a comunidade se tornar autossuficiente. Quando se tornou, parece que o sonho nutrido daí era o segundo culto e a reestruturação da igreja em torno disso. E agora, o sonho que você está nutrindo no coração deles é que essa igreja que nasceu venha agora engravidar e dar luz a novas igrejas. Exatamente. Muito jóia. Legal. E agora, você então, apesar de ter 29 anos de idade, a gente pode considerar você já um plantador experiente, né? Porque você plantou uma igreja e está já cuidando dessa igreja. O que você diria para os jovens plantadores ou para alguém que está pensando em plantar uma nova igreja? Quais seriam os conselhos que você
daria para essas pessoas? Eu diria para não abrir mão, ter intencionalidade no cuidado da agenda. Isso eu acredito que é fundamental. No início do projeto, fundamental ter intencionalidade em fazer contatos, evangelizar pessoas e discipular pessoas. Isso você não pode se perder nisso. E depois, conforme o projeto vai crescendo, você precisa ter intencionalidade em fazer o que Deus te chamou para fazer, que é treinar líderes para cuidar de pessoas no seu lugar, para que você use dos seus dons que Deus te deu para cuidar dessa igreja. Porque você não é o dono da igreja, você é alguém usado pelo dono da igreja. E precisa de ter intencionalidade em dizer não, até aqui eu posso administrar, eu posso liderar, mas a partir de agora eu preciso de líderes me ajudando. E ter intencionalidade na agenda para fazer isso. Mas você se concentrou nos seus conselhos em falar de aspectos internos dele, com o trabalho dele. E o que uma pessoa que vai plantar uma igreja, você acha que deve fazer a fim de cuidar de si mesma e até mesmo se manter alinhada à visão? Existem coisas externas ao dia a dia da relação com a comunidade nascente que um plantador pode fazer para cuidar de si mesmo e se manter alinhado à visão? Existe. Eu acredito que esse plantador ele precisa estar junto de outros pastores mais sábios, de outros plantadores, porque o ministério ele já é um pouco sozinho. Mas a gente pode sim decidir cuidar da nossa mente, cuidar do nosso coração com outros pastores mais velhos. Isso é fundamental, porque muitas vezes a gente tem pontos cegos no nosso retrovisor. E esses amigos mais velhos, eles cuidam de nós. Acredito também que é importantíssimo estar em conferências, se atualizando para entender o que está acontecendo no nosso mundo, o que está acontecendo na nossa cultura, ou até mesmo o que está acontecendo na cidade em que ele está plantando a igreja, para ele conseguir comunicar com aquele grupo de pessoas daquela cidade. Porque não basta, como você comentou, a gente cuidar apenas de nós, mas a gente precisa entender o que Deus está fazendo ali naquele ambiente. E é importante estar com outras pessoas, com outras visões, se atualizando. E eu sei que como você é um jovem, você está casado há quanto tempo? Vai fazer, assim, 6 anos. 6 anos. E você já tem uma filhinha? Já. De quanto tempo? 9 meses ontem. Então ela nasce, a sua esposa passa pelo período de gravidez, bem quando você está no olho do furacão da plantação. Como que você conseguiu conciliar o plantar uma igreja, porque você falava para a gente que no começo a dificuldade era ter tempo demais, no final era ter tempo de menos, mas no meio de tudo isso surge uma gravidez e uma filhinha. Como que você conciliou tudo isso? Não sei. É? Na verdade, são prioridades. Uhum. E quando a gente entendeu que filho no início do projeto de plantação não é saudável, por experiência de outros plantadores também, que eu acabei convivendo. No entanto, quando a igreja ela já tem uma certa liderança, é saudável você dizer, agora eu preciso ter tempo com a minha família, com as prioridades que Deus deu pra gente também. E nós sempre tivemos o desejo de sermos pais. E foi onde a gente começou a pensar, em primeiro lugar vem a família. Legal. Depois vem a comunidade. E essas prioridades, a família, a igreja, a gente não pode abrir mão de que a família é a primeira prioridade de Deus para nós. Primeiro cuida de ti mesmo, depois da comunidade. Isso. Se você estiver bem, toda a comunidade vai ganhar com isso. Isso. Legal. Eu não lembro quem disse, mas se você
cuida bem da sua esposa, você não precisa se preocupar com a sua igreja. Porque você cuida da igreja da mesma maneira que você cuida da esposa. E foi isso que a gente decidiu fazer. E abrir mão e ouvir a palavra de Deus e se render à palavra de Deus, que a família ela vem em primeiro lugar. Eu não sei se isso que você falou está relacionado com o que o Andy Stanley diz, que a igreja é a esposa de Cristo. E Jesus não mandou a gente se apaixonar e amar a esposa dele. Mandou a gente amar e se apaixonar pelas nossas esposas. Exatamente. Né? A igreja de Cristo, a gente cuida como reflexo do nosso amor por ele, mas o nosso amor depois dele tem que ser para a nossa esposa. Tem gente que acaba se apaixonando pela esposa de Cristo. Isso não pega bem, né? Não pega bem, ele não vai gostar. E terminando esse nosso tempo gostoso aqui, Hugo, eu estava observando aqui o logo da sua igreja. Você podia explicar um pouquinho para a gente o logo e toda a filosofia de ministério que está por detrás dessa proposta? Certo. O logo, que não é o peixe é uma arte do nosso designer, mas o logo em si, que é um círculo com um triângulo no centro, é a ideia de que Deus, e aí está representando a Trindade, Deus ele está em movimento em todo o universo. Então a gente entende, e esse é o conceito, de que Deus ele se move ao criar todas as coisas, inclusive a humanidade. Quando a humanidade peca, Deus escolhe se mover em direção à humanidade para salvá-la. Cristo Jesus, Deus o Filho, ele se move em direção à história para salvar a humanidade, morrendo no lugar dela e ressuscitando. Deus, o Espírito Santo, se move em direção à humanidade para restaurá-la, para santificá-la. E a Trindade, na pessoa de Deus o Filho, vindo pela segunda vez, se movendo em direção à humanidade e toda a sua criação, restaurará todas as coisas. E da mesma maneira, a Trindade envia a igreja se mover em direção à cidade, em direção à humanidade, para anunciar o Evangelho. Então, esse é o conceito e a nossa identidade, de que a igreja ela está em movimento, assim como Deus está em movimento. Daí que vem a palavra movimento, então. Exatamente. Dessa reflexão teológica de que Deus está se movendo na história, Deus está se movendo no mundo, através da pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e a igreja está se movendo. Exatamente. Muito interessante, muito jóia. E a arte é uma identidade visual de que ela simplesmente representa a multiplicação dos peixes, dos pães e peixes. E como a arte ela pode ser, a arte ela pode também comunicar o Evangelho. O Evangelho ele é belo e a arte representa isso. E da mesma maneira Deus está restaurando a própria arte. Então a gente quer fazer coisas belas para a honra e glória de Deus. Muito jóia. Eu acho que o que você está fazendo na cidade americana é um bom exemplo do que nós conversamos aqui com os nossos alunos em aulas passadas sobre a importância de a gente não se render a um pragmatismo e fazer coisas meramente por imitação ou fazer coisas porque em algum outro lugar está dando certo, mas a gente fazer coisas a partir da reflexão teológica. Né? Eu acho que a sua proposta, quando eu peço para você falar um pouco do seu logo, você demonstra isso, que não é só uma questão de que esse logo é legal, esse logo é bonito, as pessoas vão gostar. Não, por detrás do seu logo eu percebo que tem teologia. Né? Existe reflexão teológica nas opções que vocês estão fazendo. Isso é muito jóia. Né? Bom, eu queria, Hugo, antes de mais nada, agradecer você por dedicar esse tempo contando a sua história para a gente, dando a oportunidade para a gente visitar alguns pontos do nosso curso através da sua história. Inúmeras coisas que você fala, a gente faz conexões com alguns conceitos que foram tratados, lidos e assim por diante. Né? Então eu quero agradecer imensamente a sua presença, quero
pedir que Deus o abençoe grandemente, Amém. que Deus continue a cuidar de você, da sua esposa, da sua filhinha, que venha mais filhos e filhas. Amém. Né? E que assim também a igreja continue se multiplicando, estando sempre em movimento e se expandindo em outras cidades e outras regiões. Muito Deus te abençoe, Amém. viu? E para nós que estamos fazendo esse curso, eu espero que esse tempo de conversa com o Hugo tenha feito ou tenha proporcionado a você a oportunidade de ver como muitos dos conceitos que foram lidos a partir do nosso texto base, mas também refletidos nas nossas aulas aqui em vídeo, como eles se aplicam na realidade, no mundo concreto, principalmente pensando na realidade que o Hugo representa, de a plantação de uma igreja numa cidade, num contexto urbano. Eu espero que você tenha sido, por um lado, estimulado com essa história, a quem sabe plantar uma igreja, mas plantar uma igreja com critérios sérios, consistentes, que reflitam uma teologia saudável. Por outro lado, talvez Deus não esteja chamando você para plantar uma igreja, mas eu queria que você pensasse na possibilidade de que Deus está te levantando como líder numa igreja ou como pastor de uma igreja para apoiar jovens que Deus está chamando, como o Hugo, para plantar novas igrejas. Eles possuem a criatividade, a energia física para se dedicarem nesse trabalho, mas eles precisam de igrejas mães. Eles precisam de pastores que digam: eu vou apoiar você emocionalmente, financeiramente, para que essa obra aconteça. Então, com certeza, ou Deus está através desse curso e principalmente dessa entrevista te instigando a pensar na possibilidade de você plantar uma igreja, ou Deus está te instigando a ser um suportador, alguém que venha oferecer apoio àqueles que Ele tem levantado para plantar novas igrejas. Então, que essa entrevista, seja de uma forma, seja de outra, faça diferença na sua vida e complemente tudo que você ouviu ao longo deste curso sobre modelos de plantação de novas igrejas. EAD, o Unicentro Mata em qualidade